Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Isso. Eu quero inicialmente agradecer a todos vocês que aqui se encontram. Estou um pouco afônico, vou falar pausadamente. Agradecer a todos vocês que saíram das suas residências, atendendo chamado de diversas lideranças que aqui se encontram, para nós trocarmos ideias na tarde de hoje sobre o processo político nacional no nosso Estado e o papel da sociedade brasileira na transformação desta realidade econômica e social do nosso país. E nós, como protagonistas, estamos sendo chamados a intervir na cena política nacional e, a partir das nossas decisões, estabelecer um novo ciclo da representação no Brasil, na Bahia e na nossa região. Portanto, eu quero, em primeiro lugar, minha primeira palavra de agradecimento às mulheres, aos jovens, homens que aqui se encontram, e nessa primeira palavra pedir a vocês também que possam dar a si mesmo uma salva de palmas para cada um dos que aqui estão. Segunda palavra, meus amigos e amigas, de agradecimento a essas lideranças. Tem companheiros de trajetória comum aqui nesta sala, e quero citar inicialmente o companheiro Roberto, companheiro militante sindical, que muito jovem, não é, Roberto? Quando nós iniciamos a nossa trajetória aqui em Maragogipe, em São Roque do Paraguaçu, lembro-me perfeitamente que em um dado momento da disputa realizada entre os trabalhadores e o capital, nós estávamos numa dura campanha salarial e um debate intenso sobre o papel dos trabalhadores na produção da riqueza nacional e como nós deveríamos, no momento da nossa campanha, associar a agenda da classe trabalhadora à agenda da sociedade, fazendo com que as nossas lutas pudessem repercutir na vida da população regional, melhorando o imaginário coletivo da população e melhorando, sobretudo, a participação política dos trabalhadores na vida da cidade, em um dado momento em que as empresas sentiram que a ação dos trabalhadores levaria, sem sombra de dúvidas, a uma vitória distinta daquela que as empresas vinham apresentando como resolução para o conflito. Sobe este rapaz no carro de som, e ele levantava a mão e disse: Roberto, calma, sobe aí, quer falar? E ele sobe com a mesma veemência, com a mesma energia, mas sobretudo com um compromisso de identidade de classes que ele tem e reafirma nesta trajetória. Sobe Roberto, faz uma bela fala e passa a ser uma das mais importantes lideranças do movimento sindical, do movimento da classe trabalhadora baiana, e digo que não é fácil. Se colocou diante dos representantes do capital, sem temer, mas com a consciência clara de que o seu papel ajudaria a conformar um conjunto de direitos dos trabalhadores e ajudar a alterar o perfil socioeconômico da nossa região. Portanto, eu quero, em nome do meu querido companheiro Roberto, fazer uma saudação a todas as lideranças sindicais presentes neste evento, e parabéns, meu amigo, parabéns, Roberto, pela sua presença e pelo seu esforço. Quero agradecer ao Sargento Vinícius, companheiro de trajetória, assim como eu, militante da luta dos servidores públicos estaduais, sobretudo dos policiais militares, que tendo atuado resolutamente para ampliar não apenas os direitos dos policiais, mas discutir que tipo de segurança pública nós deveríamos ter na Bahia, com a participação dos policiais militares, soube muito bem realizar com a sua intrepidez política, mas seu compromisso de classe, a luta na nossa cidade, na nossa região, a favor dos policiais, o que lhe promoveu, não por oportunismo, mas por uma condição absolutamente respeitosa da relação do Vinícius com os policiais, lhe deu a condição de ser um representante dos policiais da Aspra e, a partir dali, se tornar o representante da nossa da polícia e o representante da nossa cidade na condição de vereador.
Então, a minha alegria de estar com você, Vinícius, nessa tarde de hoje. Agradecer a este meu amigo, este querido amigo, Dilson. Assim como eu, Dilson, você tem uma história e as nossas histórias se confundem. Você, filho desta cidade, desta região, homem pobre que poderia ter buscado um outro destino à vida pela ausência das oportunidades que lhe foram negadas durante a sua própria trajetória, mas preferiu um caminho de tecer a vida pelo trabalho, e pelo trabalho fortalecer simbolicamente não apenas a sua família, mas fortalecer os meus irmãos, os seus irmãos, o nosso povo negro, de que é capaz a gente, constituindo uma luta de resistência permanente, mas sobretudo tendo a tenacidade de compreender o nosso papel no processo de transformação e assumir um protagonismo. Você dar um exemplo na condição de homem simples, pobre, gente do povo, que teceu a vida pelo trabalho e hoje é um engenheiro para não apenas um orgulho meu, mas o orgulho de todos os nossos irmãos, já que nós temos a cada dia de nos afirmar, mesmo tendo competências iguais àqueles da elite branca, mesmo tendo os mesmos anos de estudo, mas nós às vezes temos que provar a cada dia, dada a condição do racismo institucional, que ainda hoje tem seus elementos de permanência na vida nacional, que nós somos bons todos os dias. E esse meu irmão, esse meu companheiro, dá essa demonstração e assume uma responsabilidade que não deve ser só dele. Assume a responsabilidade que poderia, na condição de engenheiro, seguir o seu caminho, mas mantém a sua identidade com os seus. Isso é importante, a gente ter a oportunidade construída pelo trabalho, pela educação, mas morar, viver onde estão os nossos, sempre com eles, porque esses serão sempre o nosso povo. Tanto parabéns, meu amigo, parabéns pela sua trajetória e pela sua luta e o respeito que você tem em todo o Estado. Estou alegre de estar com vocês. E reservei, de modo até propositado, essa fala final de agradecimentos a esse meu querido amigo, batalhador permanente, não dos direitos dos trabalhadores, mas da cultura, da sociedade, que defende um processo de fortalecimento da socialidade pelas ações sociais, não de um governo, mas a ser o defensor de políticas de Estado que levem ao fortalecimento da própria sociedade, das ações de proteção à população vulnerabilizada socialmente. E este companheiro, com a sua força, com a sua energia, Carlos nos dá não um exemplo por uma limitação física, nos dá um exemplo pela vitalidade de, a cada dia, articular nessa cidade uma posição da nossa juventude, das lideranças políticas, de parcela da intelectualidade local, a favor do desenvolvimento da nossa cidade. E como militante social, como alguém que tem compromissos com o nosso povo, associa a sua capacidade militante com a sua condição, com a sua estatura intelectual de pensar e agir, pensar e fazer. Não limita-se apenas a pensar. E esse é dos bons intelectuais, como diria Gramsci, não é só um intelectual acadêmico, mas é um intelectual orgânico, que organiza a atuação a favor da luta do nosso povo. Muito obrigado, Carlos, meu querido amigo, lutador, batalhador dos interesses da cidadania na nossa querida cidade de Santo Antônio de Jesus e nas nossas cidades da região. Portanto, eu quero, em nome desses companheiros que citei nominalmente, agradecer a todos vocês, ali Petão e tantos outros companheiros, Zuguê, aqui ao nosso lado, e tantos outros companheiros que conosco estabelecem uma caminhada neste processo eleitoral de 2014. Mas, meus amigos, não tomarei muito tempo. Quero, me desculpe, citar nossa querida Ju, que é a figura da imprensa local, companheira como nós, que desce a vida pelo trabalho e que hoje, na condição de jornalista, tem acompanhado
os bons combates das lutas sociais realizadas na nossa região, mas tem um olhar aguçado para os problemas, né, da democracia, da liberdade, da cultura, e tem feito um trabalho exemplar. Muito obrigado a você como representante da imprensa, e quero estender este agradecimento a todos que aqui estão. Mas, meus amigos e minhas amigas, nós estamos num momento importante da vida nacional, em que nós, os cidadãos e cidadãs, estamos sendo chamados a refletir sobre que caminho nós queremos construir para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa região. Nós assistimos recentemente, no ano de 2013, um processo de forte mobilização da sociedade nas ruas de todo o país, em 2013, em que as mobilizações produziram um choque ao mundo político nacional, já que as referências de mobilizações que a sociedade, até aquele momento, tinha, eram as referências históricas de lutas organizadas ou por partidos políticos, ou organizadas pelo movimento social. E este referencial histórico, meu caro Ícaro, eram referenciais que se afirmavam ainda como uma condição do nosso imaginário de que as lutas pudessem ser realizadas, poderiam ser realizadas do mesmo formato que historicamente nós conhecemos. As mobilizações ocorridas em 2013 e que se sucederam durante todo o ano, e no ano de 2014 novamente elas ocorreram, volto a repetir, chocou o mundo político, chocou a sociedade, porque nós não tínhamos nenhuma condição em qualquer análise sociológica ou qualquer outro tipo de análise para política, análise social. As pessoas estavam sem entender as razões das manifestações. Quando nós vimos cada uma liderança, cada jovem, cada intelectual presente nas movimentações, cada profissional liberal, trabalhadores, cada um com a sua bandeira de luta específica, sem bandeiras gerais, mas cada um expressando a sua indignação, cada um se resignando contra os absurdos que foram publicamente denunciados pela movimentação, todos nós ficamos sem entender o que ocorria. Mas a sociedade, na sua capacidade permanente de se recriar, na sua capacidade permanente de restabelecer como parte do seu próprio desafio novos ciclos da vida nacional, deu a nós um grande exemplo, como, de fato, a história política do Brasil, em todas as suas quadras, estão recheadas desse exemplo de participação do povo brasileiro nos processos de mudança na nossa história. Desde o processo em que nós fomos colonizados e que Portugal colonizou esse país, nós não nos quedamos ao processo de colonização, e as lutas realizadas pela independência, e parte dessas lutas no nosso recôncavo baiano, no nosso território da Bahia, nós todos ajudamos a promover um processo de independência. O próprio processo de escravismo neste país, em que a elite brasileira, que dominava o Estado brasileiro, numa visão patrimonialista, associando seus interesses econômicos, né, aos interesses de dominação do Estado brasileiro, aqui promoveu trazida de irmãos negros de África para este país, nos colocando numa condição de coisificando homens e mulheres e nos levando à perda da própria... Tentavam eles produzir a perda da nossa própria dignidade. Nós lutamos, formamos nos quilombos parte da nossa resistência, constituímos, não por dádiva de quem quer que seja, momentos de luta para a promoção da nossa liberdade, e alcançamos essa liberdade, não inteiramente como desejávamos, produzindo uma inclusão econômica e social aos nossos irmãos escravos, mas nós rompemos com os grilhões da escravidão. E assim, o Brasil está recheado de bons exemplos e de mudanças, e todas elas, nenhuma delas, deixaram de ter a participação decisiva do povo brasileiro. Por isso que eu estou emoldurando este quadro da eleição de 2020.